Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. Eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões, quer falar com a gente, contato@jazz.in, contato@jazz, com 3 Zs de zebra, .in, I de igreja e N de navio. E a gente tem algumas coisas legais para anunciar. Vou passar a palavra para o Robin, que ele já fala com a gente quais são essas coisas, e depois a gente já fala sobre o tema do programa de hoje. Manda, conta pra gente, cara. Bom, você tá bem a par porque a gente tá fazendo isso aí, a gente tá mudando um monte de coisa, reestruturando tudo. A gente fez o intro session, né, essa semana que a gente está gravando. Foi bem legal. E o mais legal, quem acompanha a gente sabe que a gente gosta de experimentar, testar, ver. A gente não é muito apegado às coisas que a gente faz, então a gente pega, troca, muda, melhora, aperfeiçoa e tudo mais. Então, em vez da gente falar se inscreva no próximo intro session, a gente percebeu que estava faltando um link muito importante da ponte do que a gente efetivamente faz como trabalho e onde as pessoas estão, né? Então a gente está preparando um material justamente para isso, que o working title, né? O que a gente está chamando aqui nos bastidores é porque você está infeliz no trabalho e não é o que você pensa que é. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente está infeliz no trabalho por uma série de coisas, né? E aí a gente vai atrás para resolver essas coisas. A gente não percebe que essas coisas são, na verdade, sintomas e não o que está gerando a infelicidade. Então, nesse conteúdo que a gente está criando, e talvez quando esse episódio sair já esteja lançado, então vocês podem entrar no nosso site para ver, talvez não esteja, a gente não sabe, é sempre uma incógnita para a gente, cbo.digital, mas é para responder justamente isso e explicar o que está por trás de tudo e não só a gente fala sobre a infelicidade no trabalho, mas a gente fala o espaço mental ideal para você estar feliz e você ter sucesso, né? E não é tipo, qual que é a palavra que o mindset, não tem nada a ver com essas coisas, tá? Não é de mindset, não é nada. É só o espaço mental e o que está por trás do funcionamento da mente, né? Então, se você está infeliz no trabalho, independente se você tem sucesso ou não, porque muitas vezes a gente Com tem certeza. sucesso e é infeliz, e a gente fica buscando, tipo, mas o que está faltando para eu estar bem? Mas não chega. Esse conteúdo que a gente está criando, esse vídeo que a gente está criando, vai responder essa pergunta. Enfim, quando a gente tiver mais notícias e isso estiver mais pronto, a gente com certeza dá aqui nos nossos recados. Dito isso, vamos para o nosso papo de hoje, né? Vamos. Então a gente está aí Sem mais aqui delongas. A gente está aqui no nosso segundo episódio dessa super temporada, que é a infelicidade no trabalho. E nesse segundo episódio a gente vai falar sobre sem suporte? Você está sem suporte? É isso que está te deixando infeliz no trabalho? Você não tem suporte, as pessoas não têm suporte, é a falta de suporte que está deixando as pessoas infelizes? E é muito engraçado, né? Que normalmente quando a gente se sente sem suporte, é quando a gente não está se dando a permissão, né, de fazer certas coisas. A gente está num espaço mental onde a gente não está enxergando toda a inteligência que existe por trás da nossa existência, né? Porque se a gente para refletir, a gente tem um potencial infinito de insights, né? A gente tem um potencial
infinito de novas ideias, de novas possibilidades do que fazer. O potencial é infinito, quer dizer que a gente vai acessar tudo de uma vez? Não. Mas a gente tem esse potencial infinito de insights. Quanto mais a gente enxerga como nossa mente funciona, mais claro isso fica para a gente, né? Então, se a gente percebe isso, e é uma coisa que eu e o Thiago a gente faz muito, quando a gente não tem a resposta para alguma coisa, a gente tem o hábito de falar assim, faz aí o pedido, né? Faz o, faz o pedido da resposta que a gente está esperando e isso vai vir, porque a gente entende que o sistema funciona assim, a gente não se estressa, a gente faz o pedido e eventualmente vem essa resposta. Quando a gente começa a sacar que a gente tem um suporte infinito dentro da gente, né, que a gente, na verdade, nunca está sem suporte, essa questão de necessidade de um suporte externo e isso ser um fator que gera infelicidade começa a acabar, né? Óbvio que, putz, vão ter situações que, putz, a gente precisa, sei lá, de uma senha de um computador para a gente poder entrar no computador. Vou dando um exemplo bem prático. E aí eu preciso do suporte, ou eu preciso fazer um negócio que tecnicamente eu não sei fazer, e eu preciso do suporte. Mas isso como um fator de infelicidade e desmotivação começa a assumir, começa a não fazer mais sentido. Então, assim, vou resumir o que eu trouxe, porque, como sempre, eu estava refletindo enquanto eu estava falando. A gente tem dois fatores principais. Um é suporte em termos de permissão e autorização e é isso, né? Que isso a gente começa a buscar dentro da gente. Dois é, putz, a falta de suporte ser uma desmotivação. E isso, quando a gente começa a sacar, a mente começa a sacar tudo, a gente vê que não existe a possibilidade. E que ir atrás de suporte para acabar com a desmotivação, ou ir atrás de suporte para gerar motivação, vai ser um tiro pela culatra, porque a resposta não está ali. Cara, é bem breve o que eu trouxe para começar, eu só joguei umas coisas ali para dar um start na nossa reflexão. Sei lá, quero ver o que sai de você. Cara, enquanto você tava falando, vários cenários passaram pela minha cabeça, assim. Mas tem um legal que eu acho que vale pontuar. Eu trabalho com comunicação e tal, e com publicidade e tal. E, e eu sempre curti trabalhar com pessoas novas, né? Com estagiários e tal, que eu acho que é gostoso você pegar pessoas que não têm os vícios, né, que a gente tem de ficar 500 anos trabalhando com a mesma coisa, e que acha que já sabe de tudo, né? Gente que acha que já sabe de tudo. E eu acho que é legal você estar próximo dessas pessoas e, ao mesmo tempo, eu acho que é tão importante quanto você dar espaço para essas pessoas, né? Tem gente que tem uma política com jovens aprendizes de super ficar em cima, eu não sei se é assim, né? Então, usando um termo bobo assim, eu deixo a galera de estágio com todos sob a mesma condição de pressão, mesma condição atmosférica, assim. Tento estar perto e tento estar longe, assim. E especificamente do que tem acontecido agora, uma pessoa utilizou várias situações onde muito provavelmente houveram momentos que eu não consegui estar tão perto, que teoricamente poderiam ser lidos como falta de suporte. E aí outro dia eu estava trabalhando, chegou uma mensagem dessa pessoa e falou: cara, eu queria te agradecer. Eu queria me agradecer pelo quê, né? Faz 3 semanas que eu não consigo falar com você. Tipo, você quer me agradecer do quê?
porque esse espaço que você me deu foi o melhor suporte que eu poderia ter tido, cara. Eu consegui participar de jobs incríveis e consegui fazer entregas incríveis. E mesmo quando você não tava, a gente não fazia nossos papos de one-on-one que eu tenho com essa galera, eu te mandava as coisas, você me dava umas orientações super rápidas que pra mim foram muito legais, assim. Eu falei, cara, que legal. Eu já estava olhando pra mim mesmo e falando, eu preciso dar mais suporte pra essa pessoa, né? Eu não tô dando suporte pra essa pessoa. E quando a gente fala de falta de suporte como um dos motivos para a gente estar infeliz no trabalho, a gente precisa entender, primeiro, o que a gente chama de suporte e, segundo, de onde está vindo esse anseio por suporte, né? Porque tudo sempre depende da maneira que a gente enxerga a vida. Não que a gente tenha algum acesso a isso, mas a maneira que a gente experiencia a vida molda a forma que a gente sente e molda como esses sentimentos e pensamentos aparecem em nós. E quando a gente busca suporte demais, o Robin mesmo falou que talvez seja porque a gente não tem conhecimento da inteligência enorme que a gente tem para resolver coisas, a não ser que sejam questões técnicas. Putz, eu preciso de um conhecimento técnico que eu não tenho para desempenhar determinada tarefa. Tô partindo de um ponto base onde a gente tem esse conhecimento técnico. Tô partindo de um ponto base onde a gente sabe o que tem que fazer, mas normalmente a gente ainda busca o suporte por sempre querer aquela validação a mais, por sempre querer aquele afago a mais, sabe? Ou até mesmo, sem que a gente perceba, por querer aquela patada a mais, por querer aquela pisada a mais, por querer aquela, não, isso não tá bom, a mais, sabe? E quanto mais a gente começa a sacar como a nossa cabeça funciona, mais a gente fica livre para transitar na nossa vida profissional com mais ou menos suporte. E a partir dessa liberdade, a gente vai ter uma noção muito mais clara e menos contaminada, menos viciada pelos nossos condicionamentos, a talvez chegar para um superior e falar: eu realmente preciso de um suporte seu agora aqui. Agora eu preciso, porque eu tive uma ideia e quero validar com você se esse caminho estrategicamente faz sentido para a empresa, enfim. Às vezes a gente não tem acesso a determinadas informações. E talvez a gente perceba que boa parte daquele anseio por suporte que a gente tinha, ou que a gente já teve, partia de uma insegurança justamente por não compreender como a nossa cabeça funciona, por não entender como a gente está produzindo narrativa o tempo todo e por querer transferir essa responsa, né, por não conhecer a nossa para outra pessoa que, não, teoricamente esse cara essa mina é superior a mim, então eu vou dividir esse fardo com ela porque eu lavo minhas mãos, entendeu? Eu falo por experiência própria. Eu já tive isso muito. Até que teve uma hora, eu ainda era novo, eu falei, parei. Eu vou fazer o que eu acho que é o melhor que eu posso fazer. Se eu tô solto aqui na buraqueira e não tenho ninguém para compartilhar ou para trocar nesse momento, eu vou fazer o melhor de mim. O máximo que vai acontecer é dar errado. E se der errado, aí sim eu vou argumentar, falar, poxa, tentei te acessar, você não tava, eu preferi fazer algo do que deixar algo parado, né? E acabou dando certo, porque tudo que a gente pode fazer é o melhor que a gente pode fazer em cada momento, né? De momento a momento. E quanto mais a gente tá leve e seguro disso, menos pressão inventada a gente vai ter e, consequentemente, a gente vai o nosso melhor vai sendo cada vez melhor a cada vez que a gente está trabalhando, né? Essa foi a primeira coisa que me ocorreu, cara, quando você falou sobre suporte. Essa parte da insegurança é total, né? Tem a expressão em inglês winging it, né? Que é basicamente você vai improvisando, né? E tem sempre. Eu já vi uns memes muito engraçados em relação a isso, mas é basicamente tipo, putz,
você olha para a pessoa, você acha que ela sabe o que ela está fazendo, mas no fundo, ela está improvisando conforme está indo, conforme a música está rolando, ela está se virando e fazendo o melhor que ela pode, né? E eu acho que é essa virada de chave, essa sacada que diferencia as pessoas que precisam constantemente de suporte, né? Para as pessoas que meio que se viram, né? E assim, você conversa com pessoas em diversos cargos diferentes e pessoas, a gente já teve conversas com um monte de entrevistados muito legais aqui no podcast, pessoas que estão cuidando de coisas maravilhosas, não sei o quê. E de fora, a gente já teve algumas conversas que eu tô lembrando aqui, muito legais, que a pessoa fala, as pessoas de fora acham que parece que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Mas no fundo a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente tem uma experiência, a gente tem uma ideia, a gente está indo meio que nessa direção, e beleza, mas e a gente está aberto para se adaptar conforme vai indo. Então, a pessoa que ainda acha que precisa de suporte nesse nível, ainda não caiu essa ficha. Que não tem um jeito certo, a maneira correta, a coisa, né? A verdade absoluta. Sim, existe melhores práticas, existe tudo isso, mas, cara, é muito mais uma arte, uma sensibilidade de fazer as coisas com um framework ou um direcionamento do que a maneira correta escrita na pedra que não pode ser mudada. Isso não existe, né? Existem infinitas maneiras de você chegar no mesmo resultado. Então, eu acho que sim, não a necessidade de suporte, como você disse, e eu também disse mais cedo, por necessidades técnicas e por falta de conhecimento técnico, isso é claro. Mas como um fator de motivação ou desmotivação, um fator de felicidade ou infelicidade no trabalho, que é o nosso tema dessa temporada, o suporte não faz sentido, né? Não faz sentido a falta de suporte ser uma coisa que gera infelicidade. É uma ilusão isso. E como toda ilusão, se a gente buscar o suporte e ficar. Na verdade, a gente está fazendo mal para a gente mesmo. Mal, a gente nunca tá. Mas mal em termos de, putz, a gente está deixando de ir para frente, a gente está deixando de perceber coisas, a gente está deixando de enxergar coisas. Isso do lado de quem acha que está faltando suporte. E aí você tem o outro lado, né? Que é o lado da liderança, que está lidando com alguém que acha que está faltando suporte, né? Que não tem suporte suficiente nem nada. E a gente acha que o melhor para essa pessoa é então dar o suporte para ela. Ah, ela tá insegura, ela está querendo suporte, então o que eu vou fazer? Eu vou dar o suporte. E isso é meio que aquele negócio, né? Tipo, putz, você quer ensinar, você quer resolver a fome de uma pessoa, você não dá o peixe, você ensina ela a pescar, né? Então, quando a gente entende que a falta de suporte não é o real problema dessa pessoa, mas é o que ela pensa que é, ele é só um sintoma de que de fato está por trás disso, que talvez seja uma insegurança ou alguma coisa assim, é uma insegurança sobre a capacidade dela, síndrome do impostor, inventa seu negócio. Mas que a necessidade de suporte, se não for um negócio objetivo, de novo, tirando aqueles momentos que é um negócio técnico, que é tipo, putz, eu não sei fazer isso, ou eu preciso a chave para abrir aquela porta. Bom, tá aqui a chave, vai lá e abre a porta, né? Mas quando é essa insegurança, a gente dá o suporte que ela está pedindo, na verdade, e eu vou ser bem chutar aqui, pode ser um desserviço para ela, inclusive. Né? Que a gente está roubando dela a oportunidade de enxergar uma coisa mais profunda e ela parar de ficar correndo atrás de suporte como se fosse essa a coisa que ela está precisando, né? Isso é super interessante.
isso entra muito no que eu estava falando no começo do programa, né? Tipo, da gente, assim, putz, vamos entender de fato o que está gerando infelicidade no trabalho, e não são essas armadilhas. E essa temporada, basicamente, a gente está trazendo várias armadilhas diferentes de por que a gente acha que a gente é infeliz, né? Não sei o que você estava aí balançando a Quero, cabeça. quero, quero continuar de um ponto que você estava falando aí, Show. que tem o lado também da liderança, né? Que lida com pessoas necessitando de suporte. Total. Só que tem o Total. lado da liderança de líderes que acham que tem que ficar dando suporte o tempo todo. Sim. De líderes que acham que a única maneira de chegar onde tem que chegar é ficar dando suporte o tempo todo, e fica aquele micromanaging, e fica aquela coisa de ficar pegando Exato. pelo em ovo toda hora. E é a mesmíssima insegurança que tem a pessoa que fica pedindo suporte o tempo todo. Dar suporte o tempo todo é tão insegurança quanto pedir suporte o tempo todo. E eu não vou entrar no mérito do que isso ocasiona organizacionalmente, porque isso não nos interessa nesse espaço que a gente conversa. Nesse momento, mas assim, toda vez que a gente não conhece o sistema operacional da realidade, que é a nossa mente, né? A nossa mente é uma interface que nos permite navegar a realidade. E essa interface tem um dashboard, como toda interface tem. E essas armadilhas que o Robin falou são indicadores nesse dashboard, né? A falta de propósito, que foi o primeiro programa que a gente fez da temporada. Falta de suporte e vários outros temas que eu não vou contar ainda, que a gente vai conversar ao longo dessa temporada, são indicadores que, quando a gente conhece a maneira que a nossa mente funciona, quando a gente conhece a mecânica da nossa mente, a gente observa isso e fala, opa, peraí, deixa eu dar um passinho para trás para daqui a pouquinho dar 2, 3, 4, 5 para frente aqui. De onde isso tá vindo? Sim. De onde isso tá vindo? Saca? A gente compreende com naturalidade, não é forçado, não é um ritual, não é... A gente, por conhecer cada vez com mais naturalidade como a nossa cabeça funciona, esse passinho atrás é natural, ele se transforma em algo completamente cotidiano, e a gente pega e fala, cara, olha aí, é divertido, eu me pego caindo em armadilhas o tempo todo. Pô, mas Thiago, então o que adianta conhecer como a mente funciona se você se pega caindo em armadilhas o tempo todo? Pô, porque antes eu não me pegava. Antes eu não via isso como armadilha. Antes eu via isso como verdade absoluta. Tipo, o que o Robin fala, é o piloto de avião que acha que a nuvem é sólida. Antes eu achava que se eu batesse naquela nuvem eu ia morrer, cara. E eu ficava o dia inteiro desviando de nuvem, sem precisar. Então hoje que eu reconheço que são armadilhas, eu falo, pô, vambora. A gente ganha um espaço. Vou usar um termo aqui que eu não sei se é o melhor, cara. Se qualquer coisa. A gente ganha um espaço de sabedoria, sabe? Que fica muito mais tranquilo a gente navegar a realidade do nosso cotidiano profissional. Nossa, com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. Só que é uma leveza e uma tranquilidade. Como é que eu... em prol de uma produtividade natural, de uma produtividade alta natural, porque não tem mais essa perda de tempo de desviar de coisas que não necessariamente precisam ser desviadas. Não tem mais aquela energia que a gente gastava antes, tentando encontrar explicações para coisas que hoje, entendendo como a minha mente funciona, eu sei que eu não preciso ficar buscando causas para essas coisas, sabe? Então, como um líder que também acha que precisa ficar dando suporte o tempo todo, é importante conhecer isso para que haja esse espaço de sabedoria maior e fale, não, agora de fato eu acho que vale uma conversa aqui, porque a gente vai entrar num momento mais técnico que eu gostaria de estar mais perto, porque é mais difícil de manejar. Ou não, eu acho que a gente deveria fazer do jeito A, mas
vamos ver o que acontece. De repente tem um jeito B, um C, um D, um Z de fazer a mesma coisa de um jeito diferente. E é isso que separa um líder que consegue ter espaço e ter uma equipe que produza em altíssimo nível, de um líder que não tem tempo e provavelmente deve estar super estressado com isso, de ter que ficar em cima das pessoas o tempo todo, porque ele acredita que só o excesso de suporte é o que vai fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. E esse assunto acabou de aparecer, de despertar mais 500 coisas na minha cabeça aqui, mas eu acho que por hora é isso. Eu acho que é isso. Sim. E que é onde o excesso de suporte vira o excesso de cobrança, né? E tem também todo o outro lado que a gente nem entrou, né? Que é a percepção do suporte, né? Porque você, como líder, pode achar que você está dando suporte e a pessoa ali pode estar recebendo aquilo como uma cobrança, como um negócio, como mil outras coisas que, de novo, se você não entende como está funcionando a mente, isso, isso passa desapercebido. Como desconfiança no trabalho dela. Exato, como exatamente, falta de confiança no trabalho da pessoa. Cara, tá me dando tanto suporte que ele deve achar que eu sou uma mula, né? Que eu sou completamente incapaz de conseguir fazer esse trabalho. Então, isso pode ser interpretado de 1 zilhão de maneiras, que é o que a nossa mente faz, né? É muito interessante esse assunto, porque, como todos os assuntos que a gente vai abordar nessa temporada, a gente aborda esses assuntos para tentar mostrar que eles não têm a solidez que a gente imaginava que eles tinham antes, né? Para a gente realizar que, putz, ele na verdade é uma consequência e não a causa. Ele é o sintoma e não a doença, né? E a gente tratar sintomas não vai resolver nada, mas é o que a gente está habituado a fazer. Então, se o sintoma é, puta, eu estou infeliz porque eu não tenho suporte ou eu estou sem suporte, putz, não é essa a doença. A doença não é a falta de suporte. O buraco é mais embaixo. Eu não sei, eu acho que... Eu acho que tá bom por hoje. Eu também acho. Eu acho que... Foi, inclusive, é impressionante como... a gente pega uns temas que a gente acha que é nada a ver. Mais despretensiosos e de repente vira um negócio que minha cabeça tá fervendo agora, inclusive. Porque é legal, eu e o Thiago, a gente vai explorando temas que às vezes a gente põe de lado, a gente fala assim, não tem o que falar, mas a gente começa a olhar e a gente vê quanto pensamento tem em cima dessas coisas que tornam o assunto muito interessante. Totalmente. E aí, pessoal, eu acho que é isso. Se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se querem dividir reflexões que vocês tiveram com o episódio com a gente, ou perguntas, enfim, contato@jazz.in. E um beijão para todo mundo e até a próxima. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.